Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Robson Lucas. O nosso objetivo aqui é sempre trazer conteúdos relevantes, que vão de encontro com o seu coração, para que possa gerar em você um crescimento tanto pessoal quanto espiritual. Hoje nós vamos tratar de um assunto que atinge muitas pessoas pelo mundo, a depressão. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com este transtorno. Mas antes de tratarmos deste assunto, eu preciso que você nos ajude, deixando o seu like, e para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que possa ser um dos primeiros a receber os nossos conteúdos. O que a Bíblia diz sobre a depressão? Como uma pessoa pode superar a depressão? Primeiro, precisamos entender sobre a tal depressão. A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, de dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e também psicológicos. Algumas pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes que atuam em conjunto com fatores ambientais ou outros. Alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar do transtorno. Nem todas as pessoas com transtornos depressivos apresentam os mesmos sintomas. A gravidade, frequência e duração variam dependendo do indivíduo e da sua condição específica. A depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar até ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa da morte entre pessoas com idade de 15 e 29 anos. Acredite, ela tem atingido muitos jovens. Nosso Deus, o nosso Abba, o Pai Celestial, jamais quer você passando por isso. A depressão é uma condição amplamente disseminada, afetando milhões de pessoas, cristãs e não cristãs da mesma forma. Aqueles que sofrem de depressão podem experimentar sentimentos intensos de tristeza, raiva, falta de esperanças, fadigas e uma série de outros sintomas. Elas podem passar a ser inúteis, até mesmo suicidas, perdendo o interesse nas coisas e nas pessoas com quem antes se alegravam e até mesmo amam. A depressão é frequentemente desencadeada por circunstâncias de vida, como a perca de um emprego, a morte de um ente querido, divórcio ou problemas psicológicos com a baixa autoestima e problemas causados pelo abuso. A Bíblia nos diz para sermos cheios de alegria e louvor. Então Deus aparentemente quer que todos nós vivamos vidas alegres, concordam? Claro, isso não é fácil para alguém sofrendo de uma depressão causada por alguma situação, mas pode ser remediada através dos dons de Deus de oração, estudo e aplicação da Bíblia, grupos de apoio, grupos domésticos, comunhão entre os irmãos, entre os crentes, confissão, perdão e aconselhamento. Nós devemos fazer o esforço consciente para não sermos absorvidos por nós mesmos e, ao invés disso, colocarmos nossos esforços para fora. Sentimentos de depressão frequentemente podem ser resolvidos quando o sofredor tira o foco
de si próprio e põe em Cristo e nas outras pessoas. Nós não fomos criados para sermos autossuficientes. Fomos criados na fonte que é Deus, nosso Senhor Jesus, para sermos seres relacionáveis. A depressão clínica é uma condição física que deve ser diagnosticada por um médico. Ela não é causada por circunstâncias desafortunadas da vida, e os sintomas não podem ser aliviados pela vontade própria. Ao contrário do que alguns da comunidade cristã acreditam, a depressão clínica nem sempre, prestam atenção, nem sempre é causada pelo pecado, nem sempre é causada pelo diabo. A depressão pode às vezes ser um distúrbio que precisa ser tratado com medicação ou aconselhamento. É claro, Deus é capaz de curar qualquer doença ou distúrbio. No entanto, em alguns casos, ver um médico por causa de depressão não é diferente de ver um médico por causa de um machucado. Deus criou pessoas para serem médicos, para serem uma ferramenta útil para as nossas vidas. Existem algumas coisas que aqueles que sofrem de depressão podem fazer para aliviar a sua ansiedade. Eles devem se certificar de que estão permanecendo onde? Na palavra, mesmo quando não sentem vontade. As emoções podem nos desviar do caminho, mas a palavra de Deus, ela sempre permanece firme e imutável. Nós devemos manter forte a fé em Deus e nos aproximarmos dele, ainda mais quando sofremos provas e tentações. A Bíblia nos diz que Deus jamais permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Apesar de estar deprimido não ser um pecado, uma pessoa ainda é responsável pela forma como corresponde à aflição, incluindo a busca pela ajuda profissional de que precisa. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 13, versículo 15: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Entenda de uma vez por todas, para você que não tem depressão, evite-a em Jesus. Para você que tem depressão, tire-a em Jesus. Jesus, ele é a nossa fonte para que possamos ter uma vida plena. Esse é o nosso tema de hoje. Obrigado por estar conosco até o final desse vídeo. Deus o abençoe de forma extraordinária, em nome de Jesus.